Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma oficina de redação para carreiras educacionais. Hoje nós temos o privilégio, de receber a professora Luana Rezende. Ela vai trabalhar com a temática letramento digital. Vai atender tanto o concurso de Ribeirão das Neves, quanto o concurso de Contagem, quanto também o pessoal do Rio de Janeiro aí, né? As minhas alunas que vão tentar Maricá, enfim, outros concursos lá da região dos lagos. Bom, qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode mandar no chat, eu estarei por aqui, mas passo a fala, então, para a nossa querida professora Luana. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, obrigada a todas. Acredito que somos todas mulheres, pelo que eu dei uma olhada aqui no chat, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje falando de um tema que eu sou apaixonada, que eu gosto muito desde sempre, porque eu já sou uma nativa digital, né? Eu já nasci na era do digital. Então, quando eu entrei na faculdade, foi um tema que eu fui buscar, porque na universidade não tinha ninguém falando sobre tecnologias digitais. Então, eu tive que ir atrás de disciplinas por fora, de professores por fora, de conhecimento por fora, para poder me atualizar mesmo sobre o tema, né? Hoje em dia, algumas universidades ainda não abordam tanto o tema de letramento digital, de tecnologias digitais. Então, eu busquei por fora. Estão vendo a imagem ou não, Lola? Porque eu não consigo ver vocês, então eu só vou conseguir te ouvir. Ah, sim, tudo certo, Lu. Beleza. Então, quem sou eu? Gosto de começar me apresentando. Primeiramente, eu sou mãe do Luca, né? Acima de tudo, tenho um bebezinho de 9 meses. Eu sou casada com um profissional da área do audiovisual que me ajudou aqui no início com o suporte tecnológico, porque apesar de ser, né, apaixonada por tecnologia, de vez em quando eu também apanho delas, né? De vez em quando elas dão um banho na gente. Eu sou também pedagoga, sou professora efetiva já nas redes municipais de Santa Luzia e de Belo Horizonte, mas também já trabalhei em Contagem e também na rede estadual de ensino. E aí hoje eu decidi por esses dois, né, essas duas cidades, porque eu moro em Santa Luzia e aí acaba ficando mais perto aqui Belo Horizonte e Santa Luzia. Eu sou apaixonada pela educação, por tecnologias digitais e por inclusão social. Tenho uma especialização concluída em alfabetização e letramento, e hoje eu faço uma pós-graduação em design instrucional, que é justamente para trabalhar com a educação voltada para o EAD, voltada para as tecnologias, para as metodologias ativas de educação. Então, eu estou me especializando agora nessa área e tenho gostado muito. Deixa aqui o meu Instagram, quem, né, gostar de acompanhar a vida de professores nas redes sociais, eu estou lá também contando um pouquinho do meu dia a dia como professora. Posto mais sobre Santa Luzia, mas também de vez em quando posto sobre Belo Horizonte também. Algumas reflexões docentes sobre a prática, sobre as nossas áreas de estudo. Então, quem está ligado aí no Instagram consegue me acompanhar também por lá. E o que nós vamos conhecer hoje? Então, hoje a nossa aula ela está organizada em 8 tópicos, onde no primeiro a gente vai discutir rapidamente alfabetização e letramento. E aí eu fiquei de perguntar se todas aqui já sabem ou já conhecem, acredito que sim. E aí eu queria saber de vocês podem colocar no chat que eu liguei aqui o meu celular para ver, se todas já são professoras, né? A pergunta é: todas vocês já são professoras? Já estão em sala de aula? Já perpassam por esse caminho da alfabetização e do letramento? Aí vocês podem adicionar essa resposta no chat. Depois, nós vamos conversar um pouco sobre cultura e letramento digital. Depois, vamos falar sobre a BNCC e o que a BNCC, que é o nosso currículo oficial, ele está trazendo sobre o letramento digital. No quarto, a gente tem uma pergunta, e eu já deixo como provocação para vocês. Por que trabalhar o letramento digital? É algo que eu gostaria que vocês fossem pensando ao longo da nossa aula. Por que trabalhar o letramento digital? Né? Por que é importante? Por que merece atenção? Por que esse tema está tão presente hoje em dia nos concursos
e nas práticas da educação como um todo. Em 5, vou falar sobre algumas práticas de letramento digital na escola, algumas que eu já apliquei, outras que eu conversei com algumas pessoas ou que eu vi acontecendo e que dão certo. E depois a gente vai se perguntar: e o meu letramento digital, por onde anda, né? Por quê eu preciso estar letrada digitalmente? No 7, eu vou deixar alguns aplicativos e práticas de letramento digital, vou apresentar para vocês e deixar como sugestão. E no 8º é mais uma indicação de materiais por fora, né, porque acredito que 1 e meia de aula não é suficiente para abordar tanta coisa bacana, tanta riqueza que é esse tema. Então eu vou deixar para vocês indicações mesmo, para vocês também poderem, ler, escutar, assistir, pesquisar sobre o tema. Deixa eu ver o chat aqui. Legal. Tem gente que já está na sala de aula, tem gente que está em formação. Bacana. Então temos uma diversidade muito grande aqui na nossa aula. Pessoal, eu vou começar conversando com vocês, mas se for preciso, vocês podem me interromper, podem pedir a palavra, pode, se quiser colocar no chat também, aí a Lula vai me dando um toque falando que tem. Então vamos lá, vamos relembrar, talvez para algumas pessoas conhecer. A gente tem 2 temas, 2 conceitos principais nessa área, na área de alfabetização, na área da aprendizagem da leitura e da escrita, que eles têm um poder muito grande, né, um poder, e que a gente tem que ter ele muito bem desenhado na nossa cabeça, que é essa diferença entre alfabetização e letramento. Aqui eu vou trabalhar sempre com o conceito proposto pela Magda Soares, que é quem eu sigo, né, como linha de aprendizagem, e ela diz para nós que a alfabetização, ela é um processo, né, um processo de alfabetização, de aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções. Ou seja, ela tem um aprendizado do sistema notacional, que representa os nossos sons em grafemas. Então, os fonemas da nossa fala é representado através dos grafemas, da escrita, das letras. É um conceito, eu peguei aqui bem básico, mas se vocês quiserem se aprofundar, eu deixei aqui um hiperlink, que é inclusive uma prática de letramento, né? A gente lê um texto e compreender que aqui a gente consegue clicar e nele vai abrir uma outra parte. E quando vocês tiverem esse material, vocês vão conseguir fazer esse movimento. Então, toda vez que tiver esse hiperlink, é porque tem um link aqui que você vai ser direcionado para outra página. Então, eu tirei esse conceito aqui do glossário da alfabetização, lá do CEALI, da UFMG, e ela também vai trazer para nós que letramento é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores, para diferentes funções. Então, a gente tem que ter muito bem definido que os 2 conceitos, eles são diferentes, mas eles são complementares. Enquanto aqui na alfabetização, né, a gente está se preocupando mais com ensinar a criança a fazer a junção, a transformar o som em letra e transformar a letra, né, em som, fazer a criança compreender que aquela junção de letrinhas, ela vai formar uma sílaba, e que aquela junção de sílabas vai formar uma palavra, e essa junção de palavras vai formar um texto. Aqui a gente está trabalhando a alfabetização. Por outro lado, quando a gente está lá trabalhando o gênero textual, trabalhando o texto como um todo, fazendo a criança compreender que aquele texto circula na nossa casa, ou circula na nossa escola, ou circula dentro da esfera jornalística, né? Em que suporte que esse texto está circulando? É no digital ou é no físico? É dentro da escola? É no cartaz? Essas já são as práticas de letramento, que são complementares a esse processo de alfabetização. Então, a gente tem aqui também o glossário, de onde eu tirei essa informação. Se caso vocês precisarem, né, quiserem complementar, depois vocês podem entrar dentro do glossário do CEALI, que ele é muito rico, né, é um dicionário mesmo voltado para a gente, né, para a nossa prática e para os nossos conhecimentos.
E agora eu gostaria da participação de vocês. Para reflexão, as duas são a mesma habilidade? Quando a gente está trabalhando na alfabetização, quando a gente está trabalhando letramento, nós estamos trabalhando a mesma habilidade? Sim ou não? Pode ser o curtir? Tem o curtir aqui. Quem acha que sim, pode levantar a mão. Todo mundo sabe utilizar o levantar a mão? Lola já deu um não. Isso. Temos o. Nós temos uma ferramenta, eu acredito que esteja aparecendo para vocês também. Isso de colocar aí o emoticon. Todo mundo dizendo que não. Isso mesmo. Todo mundo que completou aí dizendo que não e acertou. A alfabetização e o letramento, eles são processos diferentes, cada um com sua especificidade. Porém, ambos são indispensáveis quando se leva em consideração a aprendizagem da leitura e da escrita. Quem segue a linha de Magda Soares, quem segue essa linha, né, da alfabetização e do letramento, tem essa compreensão de que as duas precisam andar juntas, mesmo elas sendo habilidades diferentes. E agora a gente vai entrar, tendo esse conceito de letramento já firmado, a gente vai entrar dentro da cultura digital e do letramento digital. E na época da minha faculdade, né, minha professora, tive a oportunidade de escutar muito a Carla Coscarelli, que ela é uma das principais desse ramo, né, dessa parte, desse estudo, e ela sempre dizia, ela sempre trazia para a gente o exemplo de como que algumas crianças, elas já estão nascendo, né, as crianças de hoje, elas já nascem na cultura digital. Talvez para as pessoas que estão mais velhas, que estão, né, com mais idade, acima dos 35, dos 40, elas estão sendo, passando pela cultura digital, enquanto as pessoas mais velhas, mais idosas, de 70, 80 anos, ainda estão tendo uma dificuldade muito grande de passar por essa cultura digital, porque elas não tiveram contato antes. E hoje, cada vez mais, a gente vê as crianças chegando na escola com uma cultura totalmente voltada para o digital, com habilidades que às vezes a gente para e pensa, meu Deus, como que essa criança já consegue fazer isso? E outras habilidades estão ficando em defasagem, outras habilidades estão ficando menos corriqueiras, menos próximas do conceito dessas crianças. Isso porque hoje a gente vive numa cultura totalmente digital. E o que é a cultura digital? Esse é o conjunto de práticas, valores e conhecimentos relacionados ao uso da tecnologia da informação e da comunidade na sociedade. Ela inclui como as pessoas interagem com computadores, smartphones, redes sociais e aplicativos, bem como essas tecnologias são incorporadas na sociedade. Esse é um conceito que eu tirei do Educamundo. E hoje impressiona muito, talvez quem está aí no campo dos 25 até os 35 anos, pegou muito a era dos computadores. E essa cultura digital do computador está muito enraizada. Eu não consigo trabalhar tão bem num celular. Eu preciso do computador ainda para digitar, porque eu fui criada nessa cultura. Para mim, que nasceu já e já tinha computador em casa, eu fui crescendo com ele, ele fazia parte da minha rotina. E hoje o celular já faz parte da rotina de muitas crianças. Então, elas estão vindo também com essa dificuldade de mexer no computador, porque a gente acha que é comum, né? Essa forma de se comunicar, mas para elas não. Para elas estão chegando mais com acesso ao celular, mais com acesso ao tablet, e a parte do computador ainda elas não estão tão imersas nesse processo. E isso faz parte da cultura que a gente está criando daqui para frente, que é com menos uso do computador, por incrível que pareça, e mais com o uso dos dispositivos móveis, que a gente está caminhando para essa transição. Os computadores vão acabar? Acredito que não, eles continuarão fazendo parte da nossa vida, principalmente no mundo do trabalho, para fazer alguns processos mais burocráticos, mas hoje, né, as crianças estão tendo mais acesso aos celulares e aos tablets. Bom, e aí trouxe aqui
o que que é a cultura digital, e agora a gente vai falar sobre o letramento digital. O letramento digital, ele já fala mais especificamente sobre as práticas sociais de leitura e de produção de textos nos ambientes digitais, seja através de diferentes suportes, do celular, do computador, do, do tablet, e até mesmo que hoje em dia tem também os jogos digitais, né, através de é, Xbox, tem o outro PlayStation. Então, como que as crianças estão dentro desses equipamentos, lendo e produzindo textos? Quais as práticas elas estão usando dentro desse equipamento, sendo propiciado tanto pelo computador, quanto pelo celular, quanto por esses outros dispositivos? E aí, como que elas leem, como que elas produzem? Seja através de conversa, seja através de conversa escrita quanto conversa oral, seja através de produzindo algum tipo de gênero textual. Tem crianças que hoje em dia já estão utilizando o Instagram, já postam foto, escreve uma legenda. Então, como que essa rede, né, essa oportunidade de leitura e de escrita está sendo concebida? Aqui trago também o glossário, letramento digital. E aí trago para reflexão de novo, para usar os emoticons de joinha ou não. A criança ou o adulto, e aí pensando no contexto da educação de jovens e adultos, precisa estar alfabetizada para desenvolver as habilidades de letramento digital? O que que vocês acham? Se é sim ou se é não? Tem algumas pessoas dizendo sim, outras não, mas a maioria diz não. E não, não é necessário. Muitas crianças, elas. Começou a passar. Muitas crianças, elas já, mesmo não estando alfabetizadas, elas já perpassam por esses espaços tecnológicos de letramento e já conseguem se virar. Eu trouxe como exemplo o meu sobrinho, vou deixar rolando o vídeo para vocês verem, depois eu comento. Então, essa é uma prática que eu observo muito. Sempre que eu estou com meus sobrinhos, eu fico enlouquecida, porque eles caminham pelos espaços digitais numa facilidade que eu olho e falo assim, impressionante. Enquanto outras habilidades, como amarrar o sapato, está em defasagem. Mas brincadeiras à parte, a gente vê isso muito na escola também, as crianças se virando muito facilmente. Contudo, eu entrego o celular na mão de uma criança às vezes e falo, tira uma foto. Ela vai lá, tira uma linda foto da professora. E esse Alvine, meu sobrinho, ele tem 3 anos, ele não está alfabetizado ainda, mas como vocês podem observar pelo som, ele já conta. Ele não faz a ligação do número um com, né, o um com o desenho do número um, mas ele já conta 1, 2, 3, 4. E ele usou as teclas, né, do tablet ali de um jogo que ele estava dentro para contar 1, 2, 3, 4. Então ele é uma criança não alfabetizada, mas que ele está imerso na cultura digital e ele já está utilizando práticas de letramento e de numeramento digital com muita facilidade, né? É uma criança que muitas vezes a gente vê crianças que não sabem ler, não sabem escrever, mas com muita facilidade elas conseguem fazer uma pesquisa no YouTube para achar algo que elas desejam, elas conseguem transitar entre um aplicativo e outro, elas conseguem, às vezes, até mesmo ligar para uma pessoa dentro do celular, somente com essa capacidade, com essa habilidade de letramento digital que está em desenvolvimento. Né? A gente não pode dizer que ele está letrado digital, mas que ele está em um processo de letramento digital. Deixei aí um exemplo. Alguém gostaria de comentar, contar alguma prática que já viu pessoas que estão na escola, tem algo surpreendente que você já viu acontecer dentro de sala de aula?
Não? Posso passar? E aí vamos entrar agora, mais propriamente, no que diz o nosso currículo nacional sobre o letramento digital e a cultura digital. Deixei aqui o link para quem quiser acessar a BNCC. A BNCC ela traz como uma das competências gerais compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Quando a gente olha para as competências gerais, a gente dá um leve susto, né? E a gente pensa, nossa, como que eu vou fazer para desenvolver isso, né, isso no meu aluno, sendo que eu tenho ali 200 dias letivos, um turbilhão de outras habilidades que são necessárias de serem desenvolvidas, né, com mais prioridade, vamos dizer assim. E aí eu sempre gosto de pensar na educação como um processo, né? Não é que a minha criança, hoje eu estou no segundo ano, mas eu já estive no quinto, e no quinto eu conseguia incluir mais práticas de letramento digital, mas não é que a minha criança do segundo e do quinto ano ela tem que ser capaz de fazer tudo isso que está aqui. Ela está num processo de desenvolvimento, num processo de construção do conhecimento. Então, ela vai entrar lá na educação infantil e ela vai passar vários anos dentro da educação básica, e dentro desse processo, que é, né, a escolarização, ela precisa estar desenvolvendo. É importante que ela desenvolva essas e muitas outras habilidades, essas competências. Por quê? O mundo hoje é digital, né? Hoje em dia, todas as práticas que a gente faz, basicamente, elas estão, elas são, elas perpassam o mundo digital. Então, é importante que a criança ela saiba não só utilizar, mas como também criar, que ela saiba compreender, que ela saiba se comunicar, que ela, além de acessar um vídeo no YouTube, que é, né, básico, acessar, ela já às vezes já consegue, ela precisa produzir conhecimento a partir daquilo que ela acessou. Ela precisa aprender a resolver problemas, ela precisa aprender a criar, ter autoria. Então, é uma habilidade, é uma competência muito complexa, e é por isso que ela começa tanto na educação infantil e ela vai passar por todos os anos do ensino fundamental e também do médio. Alguém Luana, gosta? Oi? eu acho que a Daiane quer comentar alguma coisa. Pode falar, Dai. Daiane, bueno. Sem áudio, Daiane. Pode comentar. Caso você queira digitar, porque seu áudio não está saindo, tá? Ô, Luana, quando você fala sobre tecnologia e letramento digital, nós podemos pensar também nas crianças surdas, que elas ainda não são alfabetizadas em língua portuguesa. E elas utilizam muito a chamada de vídeo para sinalizar com a família, com os pais. Então, é interessante também de pensar, né, nessa modalidade da tecnologia, como que ela facilitou a vida do surdo, né? Enfim, pensei isso. Vou passar a fala para a Daiane. Tá me ouvindo agora? Sim. Assim, um breve comentário que eu tenho a fazer a respeito, né, do que a gente vivencia lá na escola, né, o que eu ouvi das outras professoras, que hoje as crianças, né, pelo fato delas terem a maior sensibilidade pela tela, elas perderam um pouco, né, por exemplo, da capacidade da coordenação motora, por exemplo, colorir, ou então, né, até mesmo recortar alguma folha, algum desenho. Então, assim, ano passado eu vivenciei isso, né, que alguns alunos eles tinham esse tipo de dificuldade, né, pelo uso excessivo da tela. Então, assim, alguns alunos eles tinham essa dificuldade, né, que era perdida
por essa sensibilidade da coordenação motora. Perfeito. Lorraine? Desculpa, Lu, é porque a Lorraine levantou a mão aqui. Sim. Então, mas isso que a Daiane estava falando é um recorte interessantíssimo para tema de redação. Se cair em questão de letramento digital, a depender de como está o contexto, eu pensei assim, nossa, é uma problemática interessante de se abordar e dar uma boa conclusão lá no final, assim, principalmente se você quiser fechar daquele jeito de propor uma solução, tem várias alternativas para isso, achei interessante. Quer falar, Lola? Quer comentar? Não, tranquilo. Aí, fazendo um comentário sobre os três, Lola, a tecnologia ela é fundamental para crianças com algum tipo de deficiência, seja ela surda, seja ela uma pessoa com deficiência visual, e também crianças com autismo que precisam de comunicação alternativa, né? Muitas vezes a criança que tem autismo, ela não é não verbal, ela tem uma facilidade de expressão muito grande através da tecnologia, e ela é fundamental para fazer essa ponte, né, entre, né, o diálogo entre a criança e seja o professor, seja o terapeuta, seja a família. E aí, Daiane comentou sobre essa dificuldade que as crianças estão chegando, acredito que seja na educação infantil, né, que a Daiane trabalha, não sei, mas também a gente sente isso no fundamental, que as crianças elas estão chegando, às vezes, com uma facilidade muito grande. Eu tenho crianças que têm uma facilidade muito grande em dançar, em fazer uma sequência de dança, porque ela tem esse treino em casa, né, esse contexto familiar onde permite o TikTok, e ela está lá treinando diariamente, mas quando a gente vai trabalhar alguma habilidade que é voltada mais para escrita, para leitura, ela já apresenta uma dificuldade. Isso, né, a gente tem muitas pesquisas hoje em dia apontando quanto que o uso excessivo de telas, né, o uso indiscriminado, sem um tipo de controle, ou até mesmo sem um tipo de curadoria, né, porque é importante que haja também uma curadoria do que a criança está acessando, o que ela está assistindo, o que ela está utilizando, o quanto que isso tem atrasado, não sei se é exatamente a palavra atrasado, mas deixando com que algumas habilidades que antes eram mais importantes na cultura escolar, ou na cultura da criança, né, como brincar, que estão sendo esquecidas, né, segregadas, ficando um pouco de fora desse ambiente. E eu não sei, assim, como que é a vida da minha criança em casa, a vida daquela família em casa. Mas muitas das vezes a tela é um recurso que ele é utilizado para sossegar, né? Sossega aí, criança. Fica quietinha aí por um tempo que eu preciso fazer alguma coisa. E antigamente a gente tinha, né, cultura de brincar, a gente tinha uma rua que poderia ser brincante. Hoje os nossos bairros não são mais pensados para as crianças brincarem. A gente nem sempre tem uma praça, um parque, né, um ambiente propício para ela brincar. E aí a família acaba recorrendo, né, sendo necessário recorrer às telas. Então, se tem uma dualidade muito grande entre esse equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio que talvez seja o mais importante, interessante daqui para frente. E aí, lembrando que a gente também passou, né, por um período de quase 2 anos, né, de crianças enclausuladas, né, e adultos também dentro de casa, onde foi necessário utilizar os recursos tecnológicos para dar assistência educacional. E, por um lado, né, isso adentrou as casas em alguns espaços, em alguns lugares, em outros não, em outras crianças nem chegou, mas essas tecnologias tendem a ficar, né, tendem a continuar na nossa vida. Mas alguém gostaria de comentar? Pode ir passando. E aí a gente vem o questionamento, né? Se a gente acabou de refletir aqui sobre isso. Se a gente está vendo que as crianças elas estão chegando na escola com algumas habilidades que não estão tão legais, algumas habilidades essenciais não estão tão legais, outras do letramento digital que já estão mais avançadas, fica a questão: por que trabalhar o letramento digital na escola? Por que é importante a gente trabalhar o letramento digital na escola?
Alguém gostaria de responder? Alguém tem alguma ideia? Vou passando. Bom, Lohane, primeiro, a Lohane quer falar? Pode. pode falar. Eu acho, assim, uma coisa que me vem muito na cabeça quando falo letramento digital, que as crianças elas estão muito imersas na tecnologia, nos conhecimentos, mas assim, na verdade, eu usei a palavra errada, nas informações, porque entre informação e conhecimento você tem um abismo de diferença. Então, eu acho que o letramento digital entra muito nisso também, sabe, saber separar o que é informação, o que cabe ali para a aprendizagem daquele momento, o que não cabe, o que é excesso, o que é entretenimento e que já não tem a ver com uma coisa especificamente da escola. Então, eu acho que uma das funções principais de trabalhar letramento digital na escola é essa. Bacana. Mas alguém gostaria de contribuir? Não? Posso indo? Bom, então, por quê, né? Por que trabalhar o letramento digital? Primeiro, que a gente vive no mundo digital. A gente tem várias práticas que estão imersas no nosso cotidiano, seja elas redes sociais, e aí ela é o que a nossa colega falou. Foi Lohane que falou? Que eu não consigo ler aqui os nomes, mas as redes sociais, por exemplo, que não necessariamente estão dentro de um processo ela pode estar dentro de um processo tanto de lazer, né, de informação, quanto de divulgação, vai depender do uso que está sendo feito daquela rede social, porque a gente tem redes sociais que são de audiovisuais, como por exemplo o TikTok, que é basicamente em vídeos, e aí a gente vai ter lá alguns criadores de conteúdo que vão ter vídeos bacanas, que vão ensinar alguma coisa, que vai trazer algum conhecimento, mas a gente também vai ter aqueles que a gente olha e fala, não é legal, não está sendo algo tão produtivo, enfim. Aí a gente vai ter também as redes sociais escritas, como por exemplo o Twitter, que basicamente são palavras escritas, né? A gente utiliza textos, pequenos textos curtos. A gente vai ter outras redes sociais que trabalham tanto a imagem quanto o texto, igual o Instagram. Então, as redes sociais estão no nosso cotidiano, e aí depende do uso que a gente vai fazer delas. A gente também tem o uso dos bancos digitais, que estão presentes cada vez mais na nossa vida. Hoje em dia está muito hoje em dia, as nossas práticas do dinheiro, né, ela está ficando cada vez mais de lado, mais esquecida, ficando um pouco para trás, e a gente está usando cada vez mais os recursos digitais, né, o caminho que a gente está tomando na nossa sociedade. A gente tem também um mundo digital muito importante, que é o de acesso e garantia de direitos e deveres sociais. Então, a gente tem, hoje, através da tecnologia, né, uma forma de tirar o título de eleitor, de acessar os nossos documentos, de fazer inscrição para programas sociais. Então, assim, também tem essa parte da tecnologia que está dentro da nossa vida e é importante que tanto a criança quanto os adultos tenham acesso. A gente também tem o mundo digital ligado ao acesso à informação. Hoje em dia, a gente está cada vez mais lendo, assim, acessando mais as nossas informações mesmo através do mundo digital, e aí tem um perigo enorme, né, que o acesso à informação nem sempre é uma informação de qualidade, é uma informação real, pode ser uma informação que, né, é falsa, ou que está tentando enganar a pessoa, e aí a gente também tem esse viés. E aí a gente também tem uma parte de profissionalização, né, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de nos formar através do mundo digital. Cada vez mais a gente tem acesso a cursos, a workshops, a possibilidades de se profissionalizar através da tecnologia. E aí, aqui pensando muito nas nossas crianças que um dia serão adolescentes. E elas vão para o mundo do trabalho. Só que antes de ir para o mundo do trabalho, elas precisam se profissionalizar. Elas precisam de algo além da escola. Ou, antes de ir para o mercado de trabalho, elas precisam acessar
uma universidade, depende do caminho que ela vai escolher. Então, a gente, hoje, né, o mundo nosso é digital, através de vários caminhos, né, que a gente vê. Bom, e aí nós temos também, por que, né, trabalhar o letramento digital? Por conta dos estímulos cognitivos. Então, a tecnologia, ela traz uma oportunidade tanto para o professor quanto para o aluno de vivenciar práticas de aprendizagem com estímulos cognitivos diferenciados e atrativos. Então, através da tecnologia, eu consigo utilizar jogos, eu consigo utilizar um mural online, eu consigo utilizar vídeos dinâmicos que vão trazer um conhecimento, e a gente vê, através da neurociência da educação, da aprendizagem, que os estímulos cognitivos, quando uma criança ou quando um adulto, quando uma pessoa está aprendendo com prazer, né, com aquilo que ela gosta, né, com aquilo que ela gosta de visualizar, ela aprende muito mais. Então, se a criança, ela gosta muito de tecnologia e você está utilizando uma prática utilizando as tecnologias digitais, você tem uma chance a mais de atingir, de acessar aquele aluno e trazer ele para a sua prática, né? Porque ele já gosta da tecnologia. Então, se você está utilizando uma prática de letramento digital, uma prática de numeramento digital, pode ser que, com o estímulo cognitivo da tecnologia, ela vai se interessar mais. E aí, por quê, né? Também, por que ensinar, por que utilizar letramento digital? Porque a gente, né, enquanto educadores, enquanto professores, tem gente que não gosta de utilizar como educador, então eu sempre trago os dois, nós temos como um papel fundamental preparar os sujeitos para lidar com o mundo. E não é o mundo no futuro, né? É o mundo do agora. Então, em especial aí, lidar com os recursos digitais e criar soluções para os problemas reais enfrentados no cotidiano. Aí eu vou comentar um pouco de uma prática que eu utilizei essa última semana. Eu trabalho com o segundo ano e na minha escola a gente trabalha com as assembleias escolares. É uma metodologia onde toda sexta-feira a gente para uns 30 minutos para discutir o que está legal e o que não está legal na nossa convivência, né? Vamos dizer assim, no nosso cotidiano. E aí eu utilizei com as crianças uma metodologia ativa chamada metodologia baseada em problemas, peguei os problemas que eles tinham apontado na última aula sobre as nossas aulas, do que não estava legal, e eu trouxe um desses problemas que era no produzir filas, que as nossas filas estavam muito bagunçadas, tinha criança furando fila, criança empurrando, criança cutucando o colega, e a fila estava uma desorganização, e eu falei, a gente tem que resolver esse problema, porque se a gente continuar, né, o ano inteiro com criança empurrando, criança furando fila, eu não dou conta mais de chamar atenção. E aí a gente foi discutir em grupo, né, eu criei os grupos de trabalho, que eu sei que eles conseguem trabalhar juntos, e só que antes eu mandei um para casa, né, uma pesquisa para eles fazerem, com 3 perguntas básicas. E aí eu já sei que os meus alunos têm acesso à internet, né? Eu tive esse cuidado de, na reunião de pais, eu compreender se todos os meus alunos tinham acesso à internet. E todos tinham. Todos os pais falaram que tinham acesso. Então, eles fizeram uma pesquisa sobre quais foram as práticas sociais que a gente precisa fazer fila, quais são as regras sociais desses espaços e como que a gente pode fazer filas mais organizadas, filas mais bacanas, né, que sejam como uma prática social mesmo, igual a gente utiliza nos diferentes lugares. E aí eu tive pesquisas super interessantes de crianças que foram até além, e aí eles trouxeram, dessas crianças trouxe como exemplo, né, as filas que colocam crianças com deficiência em primeiro lugar, e aí ela já trouxe a fila desenhada e colocou a criança, nós temos uma criança com deficiência, e colocou ela como primeira da fila, porque ela compreendeu, fazendo essa pesquisa no mundo digital, que a criança com deficiência ela tem que ser prioridade. E aí essa criança hoje ela é sempre a primeira dos meninos. Às vezes ele quer ser o último, aí a gente, né, tudo bem. Hoje ele não quer ser o primeiro, vamos dar oportunidade para outro. E aí, desde então a gente está fazendo filas
às vezes por ordem alfabética, por ordem de chegada, por ordem numérica, com as soluções que esses alunos encontraram, né, e sugeriram para organização de fila. Vou passar rapidinho para essa. E a seleção de informações. Então, por que ensinar, por que trabalhar letramento digital? Porque nós temos aí, né, apesar da facilidade de acesso à internet atualmente, né, essa difusão, essa expansão do acesso à internet que cresceu muito rápido, a gente encontra ainda pessoas com muitas dificuldades em selecionar, em produzir e compartilhar informações verdadeiras, com embasamento científico, e abandonar as inverdades, né? O que a gente quer dizer aqui? A gente hoje tem um acesso difundido de acesso à internet, basicamente qualquer pessoa que esteja na capital, que esteja né, com celular, consegue acessar a internet, mas elas encontram uma dificuldade muito grande de fazer um filtro daquilo que é verdade, ou daquilo que é parcialmente verdade, ou de questionar, será que é isso mesmo? Ou será que essa informação está meio equivocada? Ou está sendo forçada demais? Então, a gente também tem uma responsabilidade de fazer com que as nossas crianças questionem, né? Que elas consigam compreender que, às vezes, uma informação ela não é verdade. Ou essa informação, ela talvez passou. Às vezes a criança vai ler, ou a adolescente vai ler uma informação, e aí essa informação já foi, já aconteceu, bola para frente, já está acontecendo outras coisas, e ela não compreendeu porque ela não conseguiu participar desse letramento digital. E para além da fluência em leitura e escrita e o acesso aos diferentes meios de comunicação, a gente tem também como um objetivo, né, nós como professores, trabalhar o desenvolvimento da autonomia, o uso consciente e apropriado, ético, reflexivo e crítico das mídias digitais. Todas essas palavrinhas são bem baseadas na obra de Paulo Freire, e quem é freiriano, né, tenta fazer isso constantemente na sua prática pedagógica, de fazer crianças mais autônomas, mais reflexivas, mais críticas, e a gente precisa trazer isso também para as mídias digitais, até mesmo para complementar tudo isso que a gente conversou aqui, sobre estar logado no mundo digital, sobre os estímulos cognitivos, até que ponto a gente pode ir utilizando, ou até que ponto, às vezes, uma prática ela também não é possível ser feita no digital, no nosso papel e também na seleção de informações. Alguém gostaria, vou dar uma pausa, alguém gostaria de comentar sobre essa parte? Lola, aproveitando o tempo tá bom, como que a gente já tem que correr ou não? Não, Pode tá ir mais devagar? tranquilo. Não, tá tranquilo, tá excelente. Vou passar a fala para a Lohane. Então, é que eu pensei assim, em todos esses motivos legais para a gente trabalhar letramento digital na escola, eu pensei uma coisa mais específica, mas assim, eu achei legal o quanto que o letramento digital coloca as crianças dentro de um contexto assim de multimodalidade, aí já é mais dentro da língua portuguesa, que assim, numa mesma página, você pode ter um anúncio, e aí você tem um tipo de texto específico, principalmente assim, lá nos anos iniciais, né, quando eles já conhecem mais os gêneros textuais, dá para ver tanta coisa numa página só, então, assim, isso vira uma revisão muito legal. Pensei que é um outro fator também para colocar. Eu acho interessante tanto a multimodalidade que você comentou, quanto os hiperlinks, porque a nossa rede cerebral, ela vai fazendo isso, né? A gente lê algo e lembra de algo, que lembra de outro, que lembra de outro, e na sala de aula também é assim. A gente vai falar sobre um tema, aí o dia que eu falei sobre fila, uma foi lembrando da fila que fez no supermercado, que foi lembrando, e isso, né, no digital também é possível, através dos hiperlinks, que aí a gente vai caminhando por várias esferas, vai entrando em várias outras possibilidades de leitura, de escrita também, e aí pensando na multimodalidade, né, nas diferentes formatos de textos, né, de imagens, de vídeo, de memes, pensando nos adolescentes ou até mesmo nas crianças do quarto e do quinto ano, né, que já estão caminhando aí por uma cultura digital dos memes, dos GIFs. Mas alguém gostaria?
Eu posso passar? Luana, eu acho interessante, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, né? Sim. Essa relação, essa relação que você está abordando da prática com a teoria, porque eu percebo, né? Eu percebo assim, nas provas, ainda mais provas discursivas, ou seja, prova de redação, tem esse entrelaçamento, né? Você falar da teoria, mas relacionando com o conceito também da prática. Então, eu acho interessante as meninas anotarem aí. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou na prática da educação, mas vai pegando, sabe? Esses comentários da Lohane, dos colegas, e podem participar também, tá bom, gente? Por meio do chat, que eu vou lendo aqui os comentários de vocês, beleza? Tranquilo? E aí, agora, você falou sobre a prática, vou entrar até mesmo na parte mais prática que eu consegui pensar aqui para trazer para vocês, porque eu acho que quando a gente vai para o mundo da prática, a gente sistematiza melhor o nosso conhecimento, a gente consegue, às vezes, relembrar, porque a gente viu isso acontecer, né? A gente tem a memória visual também, além da memória auditiva. E aí eu coloquei a pergunta, né? É possível uma prática de letramento digital na escola? Eu trouxe, aí eu fui recorrer às minhas memórias, porque eu trabalhei algum tempo na educação infantil, e eu achava muito interessante isso no contexto de uma educação privada, tá, gente? Eu acho que é também importante a gente pontuar que nem sempre é possível algumas práticas devido às nossas limitações mesmo tecnológicas do espaço em que a gente trabalha. E aí depois eu posso comentar um pouquinho aqui sobre a prática tanto de Santa Luzia quanto de BH, que é totalmente diferente por conta do acesso à tecnologia. Mas quando eu estava na educação infantil, a professora, eu era estagiária, eu acompanhava uma professora e ela fazia a chamadinha através de um tablet. E o tablet, ele era ligado à lousa digital. E aí, como que ela fazia, depois de um tempo, né, que a criança já estava reconhecendo o seu nome próprio, como que ela fazia a chamada? Ela colocava a chamada na lousa, e ia criança por criança lá na lousa e colocava o dedinho lá na marcação para dar a presença para ela, e o nome dela ficava verde. E aí depois a criança, ela escolhia uma criança para ir lá colocar o vermelhinho de falta para aquelas crianças que não estavam presentes. Então, esse é um movimento que ela estava trabalhando uma prática de letramento digital, mais simples, claro, porque é uma criança, né, de educação infantil que ainda está aprendendo a ler e escrever seu nome, mas com super potencial. E ali na prática dela, do cotidiano, ela fazia isso. E uma outra prática que aí foi uma amiga minha que compartilhou comigo, hoje ela trabalha na prefeitura de Belo Horizonte, e eu perguntei, ela fez a disciplina comigo de letramento digital, e eu perguntei, Amanda, como que tá o letramento digital na sua salinha do segundo período, que é o que ela tá trabalhando. E ela me contou que ultimamente, ela tem usado muito mapas, porque às vezes ela vai contar uma história, e ela inventa cidades. Por exemplo, ela vai falar de uma história que acontece no campo. Aí ela coloca o nome na cidade, e aí ela, junto com as crianças, ela tem a lousa digital também. Eles digitam o nome da cidade, e aí, utilizando uma prática de alfabetização, ela fala que ela, por exemplo, vai digitar a cidade Lafayette. Aí ela vai, como é que a gente vai escrever lá? Paiete, e as crianças vão escrevendo junto com ela. E aí ela entra dentro da cidade do Google Maps e vai mostrar como que é a cidade de Lafayette. Então, eu achei isso assim um potencial enorme. Eu preciso disso na minha prática. Quero incluir também, porque eu achei muito rico. E aí ali ela vai passando pela cidade para mostrar como que é uma cidade do interior, porque às vezes uma criança pode ter contato muito pouco, outra às vezes nem sabe o que que é uma cidade rural. E aí ela falou que foi contando. E aí ela contou uma história também sobre Paris, que se passava em Paris, e aí ela entrou no Mapas também para mostrar às crianças como era Paris. Então, assim, é uma prática de letramento digital muito rica e possível de ser feita. Lógico, né? A gente tem as limitações que algumas
né, situações nos impede. Bom, e no ensino fundamental? Aí eu trouxe um pouquinho do que eu trago, do que eu tento fazer com as minhas crianças, e eu fiz principalmente com o meu 5º ano. Esse ano, no 2º, tá um pouquinho mais devagar devido também às limitações. Numa escola, eu até tenho acesso ao projetor, né, que projeta, mas eu não tenho cabo, então o cabo ele é móvel. Aí tem dia que o professor tá usando, não posso usar, aí fica aquela coisa. Aí lá em Santa Luzia eu já desisti de usar o projetor enquanto eu não comprar o meu próprio cabo. E em BH, minha sala no momento está sem luz, está sem o projetor. Então, no momento, eu ainda não consegui fazer nada do digital com os meus alunos. Mas quando eu estava no ano passado com o 5º, né, nos anos anteriores, eu utilizava muitos jogos de aprendizagem online. A gente tem um Kahoot, que é onde eu costumo criar os jogos quiz, né, de perguntas e respostas. E a gente tem também o Khan Academy, eu não sei pronunciar em inglês, mas ele é uma plataforma excelente de numeramento matemático, que ele traz muitas práticas de matemática. E eu também eu trazia muito a leitura de livros digitais. E por quê? Nem sempre a gente tem aquela obra maravilhosa que a gente gostaria de trabalhar nas nossas incríveis bibliotecas, né? Então, às vezes eu compro, outras vezes eu procuro aqui na internet, encontro livros digitais e eu vou utilizar eles. E aí a gente também tem a escrita de textos em suporte digital, como, por exemplo, eu já precisei fazer uma ata, trabalhei o gênero textual ata, e aí, em vez da gente escrever a ata lá né, na mão, a gente escreveu a ata no Word. Projetei o Word, e aí a gente foi escrevendo junto, construindo as ideias juntos e digitando. Lógico que nesse momento a gente tem uma limitação que é ter um computador só, não tem como todos usar. Mas é possível tanto fazer um rodízio, quanto utilizar a professora como escriba. E aí, uma que eu usei ano anterior, foi em 2019, e foi o máximo, foi num projeto aqui da cidade de Santa Luzia, onde a gente estava contando a história do São Benedito, do bairro São Benedito, do distrito São Benedito, e aí a gente saiu passeando, né, fez uma excursão por essa região, e as crianças puderam tirar fotos com o meu celular, porque elas não podiam levar celular. E depois de tirar foto, né, dos monumentos, dos espaços públicos que a gente visitou, as crianças criaram legendas para fotos, e aí a gente publicou no Padlet, que também é um recurso digital muito interessante para a produção de mural. Então, as crianças puderam tirar a foto, criar a legenda, e depois esse Padlet foi divulgado para as famílias. Para quem não conhece o Padlet, em breve a gente vai conhecer. Aí são algumas práticas de ensino que eu vejo como possibilidade no fundamental, mas existem muitas e muitas outras. E aí no ensino médio eu tentei lembrar também, não conheço quase ninguém que está no ensino médio, mas eu tentei lembrar tanto da minha prática no ensino médio como aluna, quanto quando eu estava como supervisora no estado. E aí, o primeiro que eu consegui lembrar é o uso de fanfictions para o incentivo da leitura e da escrita. Para quem não conhece, fanfictions é um gênero textual, digital, que são textos criados por fãs, são histórias criadas por fãs. Então, às vezes, uma pessoa, né, um adolescente mesmo, um jovem adulto, é muito apaixonado por uma banda, e aí ela vai e cria uma história e compartilha numa comunidade onde tem outras pessoas lendo e escrevendo. E essa foi a minha principal prática de letramento no meu ensino médio, que garantiu a minha nota de redação 950 na primeira redação do Enem que eu fiz. Eu não fiz cursinho, eu não fiz. Na época não tinha, né, essa possibilidade de fazer tantos cursos online, mas eu escrevi e lia fanfictions quase que 18 horas por dia, né, que era 4 horas dedicada a estar na escola, 4 horas dormindo, e o resto das horas eu estava lendo e escrevendo. Então, isso me fez adquirir uma escrita muito aguçada, né, e a leitura também. E aí a gente tem
o trabalho com as redes sociais, a produção de vídeos e fotos, e o uso do Google Forms nas avaliações. E esse daqui eu lembro, meu marido, além de ser do audiovisual, ele também é sociólogo. E quando ele trabalhava no ensino médio, ele tinha por volta de 20 turmas. 20 turmas vezes 40 alunos. E aí, quando ia aplicar a prova, né, no final do trimestre, era aquela loucura. Então, ele começou a passar o Google Forms nas avaliações do cotidiano, né, aquelas avaliações mensais, trabalhos, porque o Google Forms, com as crianças do ensino médio, com os adolescentes do ensino médio, ele já conseguia trabalhar dentro de sala de aula com o próprio celular dos estudantes, e aí ele não tinha o retrabalho de corrigir, porque o Forms já entregava tudo, né, corrigidinho para ele, com a nota média daquele estudante. Então, eu vejo também como uma ótima possibilidade para quem atua no ensino médio. Bom, sobre as práticas que eu apresentei, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, alguém gostaria de complementar, ver outras possibilidades, pensa, né, faz outras práticas no seu cotidiano? Essa turma hoje está muito caladinha, só a Lohane que está participando. Lohane aluna e a Lohane professora. Sim, eu sou da época do RBD. Na época eu lia e escrevia fanfictions do RBD. Acertei, hein, Luana? Falei brincando e acertei. Acertou em cheio. Recentemente eu estou trabalhando com jogos no tablet, né? Jogos de inglês para as crianças do sexto ano. Então, eles adoram, gente. Aí, recentemente, um aluno falou assim: Nossa, estou apaixonado com as suas aulas. Mas por quê? Eu trabalho muito com vídeos. Então, quando eu trabalho geografia e história, eu passo, sabe, eu passo imagens, eu trabalho muito usando a tecnologia. E agora, no inglês, então, gente, cara, essa ferramenta de jogos e esses recursos apresentados pela Luana, a ideia do Google Maps, gente, que coisa top, né? Eu trabalhei uma época na EJA, utilizando também o Google Maps na disciplina de geografia, né? E são dicas excelentes, viu, Luana? Estou amando a sua aula, estou apaixonada. Alguém gostaria de falar também? Comenta aí, gente. Alguém gostaria de compartilhar a prática? Não? Podemos caminhar? Alguém levantou a mão. Estão me ouvindo? Geise. Sim. A minha prática não é atual, mas pensando lá atrás na pandemia, né, que se cair alguma coisa falando sobre esse tema, foi uma prática que eu utilizei. Eu trabalhei com as crianças sobre animais domésticos, animais selvagens, e aí eu coloquei para eles um vídeo para acessar que era diretamente do zoológico. E aí eles ficaram encantados. E foi muito produtiva a aula. É só isso. Bacana demais. Adorei essa ideia, porque nós temos um museu digital, gente. Agora eu não Sim. lembro o nome, mas temos museus. Tem vários. Então, e isso é interessante, trazer esse recurso para a sala de aula. E outra questão também que eu trabalhei já no ensino superior, por meio da minha primeira pesquisa, que eu tentei o mestrado ainda na graduação, em letras, foi sobre a questão do Google Docs, da escrita colaborativa também, que é uma ferramenta incrível. E eu escrevo de forma colaborativa com o professor Ângelo, né? E vocês sabem disso. E também nós podemos trabalhar essa colaboração com os alunos, trabalhando o autor e o coautor, né? Então, há várias possibilidades. Eu conheci essa escrita colaborativa também e
que a Lola comentou e apaixonei. E falando sobre a prática, né, de levar as crianças até o zoológico virtual, é fantástica mesmo essa possibilidade que a gente tem hoje através da tecnologia. E aí a Lola comentou dos museus e são vários. Tem vários museus que têm visitação aberta hoje em dia e com realidade virtual. Também a gente também tem hoje softwares que conseguem acessar o corpo humano, né? Então a gente consegue levar o corpo humano através da realidade virtual. Tem muitas possibilidades da gente utilizar as tecnologias. Lógico que a gente, né, algumas vezes a gente esbarra em alguns empecilhos, mas quando a gente tem, né, um parque tecnológico efetivo, é possível, né? É possível a gente criar. Mais alguém gostaria? Então, Geise. Geis, gostaria de falar de novo? Abaixou a mão? Então vamos continuar que está quase chegando no fim. E aí eu coloco como pergunta, né? E o meu letramento digital enquanto professora? Por que ele é importante? E aí agora pensando em nós. Eu acho que o mais fundamental de todos, e eu acho que eu escolhi só um mesmo para falar, mas que eu vejo como essencial para a gente enquanto professor, é o nosso desenvolvimento da autonomia, né? Porque a gente, enquanto professor, a gente precisa estar o tempo todo atualizado. A gente precisa o tempo todo buscar materiais, práticas, estudos, formações, contextualizações. Cada vez que a gente entra numa sala de aula, né, a gente está lidando com diferentes crianças, com diferentes processos de aprendizagem. E se a gente tem autonomia da gente conseguir buscar novas práticas, novas possibilidades, tenho certeza que nós, enquanto professores e professoras, estaremos sendo constantemente formados. E a nossa prática ela vai se modificando. Eu sou uma professora totalmente diferente da professora do ano passado. Esse ano eu estou com uma turma totalmente diferente do ano anterior. E eu preciso, cada dia, buscar novas formas de atingir essa minha turma, né? E eu tenho duas turmas com perfis completamente diferentes, onde para uma coisa, onde para uma turma uma coisa funciona, para outra não. Para uma tecnologia, às vezes ela vai funcionar melhor, outras para outra turma talvez não, né? Ou para alguma turma uma prática vai funcionar e a outra não. Então a gente precisa ter essa autonomia, né, de buscar, de se virar no digital, para que a gente consiga, né, desenvolver mesmo a nossa prática pedagógica. E aí agora eu trago para vocês algumas sugestões de aplicativos e programas para desenvolver práticas de letramento digital. Eu coloquei só algumas, coloquei as que eu acho que para mim hoje elas são essenciais, assim, que eu mais uso, vamos dizer assim, que estão mais próximas da minha vida como professora. O primeiro de todos é o Padlet. Eu sou apaixonada pelo Padlet desde a época do remoto. Faço Padlet para tudo. Então, ele é um mural digital. Para quem não conhece, a gente vai conhecer no final da aula de hoje. O Padlet é onde a gente consegue criar um mundo digital com todos os tipos de recursos, vídeos, áudio, podcast, música, texto. E ele é muito intuitivo, muito fácil de mexer. Você consegue expor os trabalhos que você está fazendo com seus alunos, consegue trazer materiais para sua aula. Ele é muito diverso, ele é muito dinâmico, muito intuitivo de mexer. Eu gosto muito dele. Aí tem também o Khan Academy. Eu não sei pronunciar em inglês, depois a Lola pronuncia direito. E aí lá dentro a gente vai ter. Ele é mais para a gente, né? Mais assim, para a gente encontrar materiais, aulas, atividades, jogos matemáticos. E ele a gente consegue levar também para a sala de aula, porque ele tem muito material pronto para a área de matemática, para você desenvolver sua matemática. E aí a gente tem o Kahoot,
Ele é um outro aplicativo, ele tanto um aplicativo quanto um site, onde você pode produzir jogos digitais interativos e também você pode já usar jogos que estão produzidos por outras pessoas. Ele também abre um mundo de possibilidades. Todos os jogos que a gente consegue fazer no papelzinho, a gente consegue transformar ele em digital também. Então, aquele jogo da memória que a gente adora fazer de letras, de rimas, de sílaba inicial, a gente consegue transformar ele no digital e consegue transformar ele em Pac-Man, que as crianças adoram. E aí, lá em Belo Horizonte, a gente tem a possibilidade de utilizar tablets em sala, né? Então, fica mais fácil quando a gente tem essa possibilidade, né? Porque todos conseguem participar, às vezes em dupla, outros em trio. E a gente tem o Google Forms, eu coloquei ele aqui como uma opção, principalmente para as crianças e adolescentes mais velhos. Com crianças pequenas, eu não vejo ainda, eu não tenho tanta facilidade de fazer, né? Porque exige que a criança esteja pelo menos alfabetizada, né? Para ler e utilizar. Alguém gostaria de trazer alguma sugestão de outro aplicativo ou comentar algum uso de algum desses que já utilizou e ver como possibilidade? Pode ir falando, pessoal, por meio do áudio. Então, eu lembrei de um que eu usei uma vez, foi para fazer um trabalho da faculdade, justamente porque estava pedindo um planejamento de aula que tivesse a ver com letramento digital e etc. E aí eu achei um aplicativo que eu achei genial, assim, que ele monta caça ao tesouro online, assim, você pode, as dicas e tudo mais fica em forma de jogo, tipo assim, para as crianças fica em forma de jogo, mas você pode utilizar em qualquer espaço, ou pode colocar hiperlinks também, etc., pistas, o que você quiser. Nossa, eu achei o máximo. Vou procurar o nome aqui e vou mandar no chat. Massa. Eu adoro caça-tesouro. Eu já fiz no presencial, no digital seria realmente interessante de fazer. Mais alguém? Não? Podemos ir? Trago agora. Vocês estão escutando aí um bebê? É o meu bebezinho chorando. Na verdade, ele tá tomando um banho e fazendo uma festa lá com o pai dele. Bom, sugestões de materiais e perfis para aprofundamento no tema. Como bons professores de práticas de letramento e digital autônomas, eu trouxe para vocês alguns tópicos, alguns. Eu tento variar nas possibilidades, porque eu sei que tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de escutar, tem gente que gosta de assistir, né? Cada um aprende de uma forma. E tem gente que gosta de fazer tudo. Então, eu trouxe essa reportagem, que é como trabalhar o letramento digital nas aulas. E aí, lembrando que sempre que tiver esse ícone, né, quer dizer, que tem um hiperlink que você consegue clicar e vai abrir uma nova página. E aí eu trouxe um podcast interessantíssimo do Seara Debate sobre letramento digital na pandemia. Quem não conhece ou quem não conhece o Seara Debate precisa conhecer. É um podcast que eu escuto no Spotify das professoras da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da Faculdade de Educação, e elas sempre trazem um tema novo para abordar alfabetização e letramento, às vezes numeramento também, e nesse caso ela trouxe o letramento digital na pandemia. Tem o 1 e o 2. Eu trouxe um perfil do Instagram de uma professora que eu sigo e eu admiro muito. Foi uma das poucas professoras que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da universidade que trabalhava esse assunto, que é a Mônica Araújo. Ela trabalha na Faculdade de Educação também. E ela fala bastante sobre letramento digital no perfil dela. Então, quem, né, quiser conhecê-la. E o perfil da Carla Coscarelli, também, que é referência nessa área, junto com a Ana Elisa, que está lá no inicinho a referência dela, que é também uma professora da Letras, lá da UFMG, que aborda o tema. E, Ana por Elisa enquanto, Ribeiro, viu, gente? isso, Ana Elisa Ribeiro. E de indicação que eu trouxe por hoje é só, até mesmo para deixar o convite de vocês procurarem, né, por fora e de repente compartilhar no grupo para as colegas, né, aquilo que você achou de interessante sobre o tema.
E aí, finalizo citando Paulo Freire. Gosto de começar ou de terminar as minhas formações lembrando dele. E ele diz que aprender a ler e a escrever é aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto numa relação dinâmica, vinculando linguagem e realidade. E ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la. E se o mundo digital é hoje, né, o que tem para hoje, né, é o que tem para hoje e para o futuro cada vez mais, por que não, né, incluí-la nos nossos estudos, nas nossas práticas, no nosso cotidiano, para que o nosso aluno, né, ele seja capaz não só de ler, não só de escrever, mas também de ter consciência da sua realidade e de transformá-la. Vou deixar aqui, vou colocar o link no chat. É um Padlet, que aí é um mural, igual eu falei um pouquinho antes. É uma possibilidade que eu trouxe para vocês conhecerem de recurso digital, que incentiva muito o letramento digital e eu vejo ele como uma possibilidade enorme na educação. E aí lá vai ter uma avaliação para a gente, né? Eu vou clicar aqui e vou ver se vai abrir para vocês verem e eu poder mostrar. Bom, esse é o nosso mural, e aí eu deixei aqui como 2 perguntas, onde vocês podem, né, ler e adicionar um comentário, curtir, comentar. E eu acredito que vocês também vão conseguir adicionar aqui dentro desse mural. Se não tiver como, Lola, depois você tenta adicionar alguma coisa para mim fora. E aí vocês vão poder também colocar, talvez um mapa mental que você construiu sobre a aula, talvez um recurso que você encontrou, uma reportagem que você achou interessante, ou um outro podcast. E aí aqui a gente consegue criar um mural sobre o letramento digital, um mural colaborativo, né? Um mural criado por todos nós. É isso que eu tinha para hoje. Ô, Lu, você vai mandar o link aqui para a gente no chat, para nós aproveitarmos esse momento de avaliação? Quero que as meninas preencham aí. Vou mandar aí agora. Gente, que aula rica. Cara, maravilhosa, Luana, né, gente? E aí, eu quero ouvir vocês, né? Porque eu já converso com a Luana o dia inteiro. Quero ouvir vocês, as meninas caladinhas aí. Cara, eu acho assim que é uma oportunidade a oficina, sabe? De aprendizagem para mim, para vocês, de trocas. Eu acho que o momento é agora de falar, de errar, de acertar. Não tem por que pensar assim, ai, será que meu comentário é relevante ou não é? Aqui é o momento certo. Eu falo que quando você chega na prova, você fica super preparado. Eu acho que essa interação aqui que fortalece. Então, conta aí com a participação de vocês. Simone? Bem, eu fiquei mais caladinha porque o assunto para mim ainda é relativamente novo, né? Mas queria pontuar que a aula foi muito rica, né? Igual aquilo que você falou, às vezes a gente fica com receio de fazer determinadas considerações, mas é como se cada informação, né, fosse montando um quebra-cabeça, sabe? A gente tem uma gama maior de informações que a gente vai ter mais material, né, para a gente se basear e para poder fazer de fato um texto mais interessante, porque na hora da prova, essas trocas, né, de informação, essas trocas de conhecimento, isso faz muita diferença, né, dependendo do que for cobrado, esses comentários, né, diante da nossa participação, seja como ouvinte, seja falando, enfim, isso colabora muito, certamente vai colaborar muito. Realmente. E eu, assim, como assim, eu já sou mais velha, então, quem né, nasceu, quem é mais jovem tem mais facilidade para isso. Então, assim, ainda que a gente não comente muito, dá para absorver muita informação, né? Tem gente que tem mais facilidade com isso, porque nasceu nessa era, digamos assim. Então, não há como não aprender. Boas falas, Simone. Oh, desculpa. Boa fala, Simone. Excelente.
Tô viajando aqui, Lorraine. Sem áudio, Lu. Agora sim. A Simone estava falando sobre essa questão que para ela o tema é mais novo e tudo, aí já pegando no meu ponto de vista, não é tão novo assim, só que eu acho que na cabeça dos profissionais da educação, principalmente quem já está atuando, quando vem o assunto do letramento digital, todo mundo fica tipo, aí já imagina um hiperparque tecnológico, imagina uma coisa assim do outro mundo, e assim, eu achei legal que trouxe para a prática e, tipo assim, tirou esse peso das costas de, tipo, não, você não precisa do computador do Elon Musk para fazer as coisas. Tipo, é uma coisa relativamente simples, mas que já configura letramento digital. Eu gostei que aproximou muito da prática, do cotidiano. Bacana. Exatamente. E a Luana acabou de inserir agora, lá no nosso chat, o link. Eu gostaria que vocês aproveitassem esses minutinhos e preenchessem a perguntinha, uma pergunta muito simples, né, Lu? Porque eu quero Isso, ver duas perguntas. Uma Isso. que eu coloquei perguntando, né, e aí pensando em você, pensando nos professores, como os professores podem continuar aprendendo e se atualizando sobre novas tecnologias e abordagens de ensino para melhorar sua própria competência em letramento digital. E aí, uma outra pergunta que eu coloquei, depois de explorarmos o mundo do letramento digital, reflita e, se desejar, escreva. O que você aprendeu na aula de hoje? Então, tem duas perguntinhas básicas que talvez, né, que é muito importante. E aí, assim, hoje a nossa colega comentou, eu não vi o nome de quem é, acho que foi Simone, sobre como que um assunto é novo para ela e ela está começando, né, às vezes a gente tem uma dificuldade no início de compreender o conceito, e eu estou passando por esse mesmo processo, porque eu estou iniciando um estágio novo na minha vida, né, de uma pós-graduação diferente da área de sala de aula, e muitos conceitos novos também estão, né, caminhando pela minha cabeça, mas a neurociência, ela, e aí eu estou estudando um pouquinho sobre neurociência e sobre as aplicações dela na nossa prática, no nosso cotidiano, e o quanto que é importante a gente sistematizar aquilo que a gente escutou, aquilo que a gente aprendeu, o quanto que é importante a gente criar, o quanto elaborar algo sobre aquilo que a gente acabou de vivenciar, principalmente se for algo novo, né? Então, a gente tem diferentes metodologias de ensino, mas estruturar isso que você acabou de escutar, de aprender, seja numa escrita, seja num desenho, seja num mapa mental, é importantíssimo para a nossa reelaboração. E é assim que a gente constrói conhecimento. Hoje a gente teve essa aula, mas amanhã você vai pesquisar sobre o letramento digital. No outro dia, quando você estiver, sei lá, caminhando, lavando vasilha, você vai escutar um podcast sobre letramento digital. E esse pouquinho de cada letramento digital que você, né, esse bloquinho que vai juntando de cada dia, e aí a gente pode pensar num quebra-cabeça, no final, quando você estiver lá sistematizando a sua escrita da sua redação, né, que é a proposta da Lola, você já vai estar, ó, fácil de lembrar, você vai estar lembrando das práticas que a gente conversou aqui, vai estar lembrando de algo que algum autor falou, que você leu ou que você escutou, e que você escreveu também. Então, é um convite, né, essa reflexão no Padlet para você sistematizar um pouquinho do que você aprendeu hoje, né, de você reelaborar algo, de você criar. No caso, uma resposta. Mais alguém gostaria de comentar? Lola? Eu acho que o pessoal está preenchendo aí, né, Luana? Tem como você verificar quem está. Tem sim. Olha aí, gente, quem está escrevendo aí. Vou tentar dar um Ctrl mais aqui. Eu estou num computador diferente, eu não sei se eu Está no consigo. chat aqui, gente, o link. Vou encaminhar novamente. Escreva uma mensagem rapidinho para vocês testarem, gente, este recurso. Vamos lá. Eu consegui, eu aprendi uma função nova aqui mexendo, gente. Aprendi aqui que Sério? eu nem sabia que havia essa possibilidade. Mas consegui colocar aqui como um slide. Chegou aí para vocês? Ah, que legal. Então, colocamos essa pergunta: como os professores podem continuar aprendendo e se atualizando sobre novas tecnologias e abordagens de ensino para melhorar sua própria competência em letramento digital? E essa daqui, depois de explorarmos o mundo
do letramento digital, reflita e, se desejar, escreva o que você aprendeu na aula de hoje. Consegui pôr como slide, mas não dá para ver os comentários. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Uma colega colocou: a partir da formação continuada, por meio das trocas de saberes na oficina de redação, nós, professores, podemos aprender e analisar novas formas de ensinar a partir da tecnologia digital. Muito bacana, isso mesmo, formação continuada é a chave. Oficina da Lula, mais ainda a segunda chave do sucesso. E eu acho que a troca de experiências entre professores é talvez a principal chave. Eu sou o tipo de pessoa que aprende muito dialogando, escutando outras pessoas contarem sobre a sua prática. Então, quando eu fui também pesquisar sobre práticas de ensino, para passar para vocês hoje, para conversar aqui hoje com vocês, eu aprendi muito. Aí uma pessoa colocou excelente aula, e outra pessoa escreveu: acredito que a primeira coisa é perder o medo, aceitar, precisa buscar meios para adentrar nesse mundo cheio de possibilidades. Sim, para quem ainda não tem tantas práticas, né, ainda está com uma dificuldade no letramento digital, perder o medo é essencial para se arriscar, né, se arriscar é importante. Aqui já na segunda pergunta, que está a pergunta roxinha, alguém colocou: resumidamente, aprendi e relembrei que o letramento digital está mais próximo do cotidiano do que imaginamos e que é peça fundamental para uma educação emancipadora. Ah, adorei! Conceito de Paulo Freire aqui no final. Mais uma pessoa colocou, em especial sobre a autonomia docente, precisamos usar os recursos digitais em sala de aula. Isso mesmo, precisamos trazer esses recursos ao nosso favor. Afinal de contas, né, nossas crianças e adolescentes já estão imersas nesse mundo. Olha que legal, gente, essa participação, né? Nós podemos utilizar esses recursos com os nossos adolescentes, as nossas crianças, os adultos, até mesmo na EJA, né, Luana? Tem que inserir na EJA, gente, a tecnologia. Eu fui professora de informática. Na verdade, era monitora, né? Mas eu ministrava aulas de informática lá no Mais Escalil. Fiquei 4 anos lá. Saí em 2013, na época. Então, eu trabalhei na EJA. Nossa, vários recursos interessantes. Naquela época, né? Nós tínhamos formação na Secretaria de Educação toda sexta-feira. Então, nós aprendíamos cada recurso interessante. E eu lembro que, Loura, naquela época, né? Com o pessoal da EJA, nós tínhamos que fazer até alongamento, sabia? Das mãozinhas. Porque a mão é muito travadinha, né? Pessoal já mais idoso. Nós tínhamos Mais durinha. Isso, exatamente. Então, assim, mas tem que introduzir todos na tecnologia, todos, porque, como você disse, até a questão do digital, do banco digital, né? Até mesmo por conta, hoje, atualmente, eu fui fazer um agendamento do casamento mesmo, no civil, por meio do WhatsApp, gente. Quem diria entrar em contato com o cartório e resolver tudo via WhatsApp? Olha que chique isso, né? Facilitou minha vida. Hoje em dia, para a gente acessar alguns direitos, né, a gente tem muito, às vezes, até eu ainda tenho algumas coisas que eu preferia resolver presencialmente. Igual, por exemplo, eu estou tentando passar uma conta para o nome de uma outra pessoa. Só que aí eu estou lá conversando com o chat, e o chat não me adianta a vida. Aí eu queria, nesse momento, poder resolver no presencial, mas não tem jeito. Hoje em dia, meio que está tudo caminhando para o digital. Então, a gente precisa, né, e as pessoas que têm mais dificuldade ou que não tiveram acesso anteriormente, elas têm mais dificuldade, elas precisam desse auxílio, até mesmo para garantir direitos básicos, como acesso a um auxílio que tem direito. Tivemos mais 2 respostas aqui, Lola. Na segunda pergunta, alguém colocou que aprendeu, né, como é importante usar as tecnologias nas práticas pedagógicas. Assim, estaremos letrando e sendo letrados ao mesmo tempo. E na primeira, é importante a formação continuada, porém é necessário que o governo ofereça formações, pois nem sempre é possível conseguir boas formações, devido à carga horária de um professor. Infelizmente, a gente esbarra nessa problemática
Eu vejo mais o problema da falta de tempo, né, no nosso cotidiano. Igual tem prefeitura que respeita o nosso tempo de planejamento, né, a gente tem o tempo de planejar, de estudar, como é em Belo Horizonte, e tem outras que não. Igual é Santa Luzia, onde eu trabalho, a gente não tem o tempo de planejamento. E aí eu deixo aqui, aproveitando, né, como indicação, a Nova Escola, que é um site voltada para a formação de professores, acesso a materiais de professores, ela tem um programa de formação muito, muito bom, assim, muito criterioso e gratuito. Atualmente é gratuito, já foi pago, hoje é gratuito, e tem muitas formações boas, tanto de cursos quanto de materiais de acesso fácil, né, para usar em sala de aula. E aí fica como uma indicação, coloquei no chat, de um lugar que a gente consegue encontrar formação de qualidade, formação continuada. Mais alguém? Lola? Tá dando nosso horário, né? Sim, então quero aproveitar, né, a presença, viu, Luana? Sua presença aqui na nossa oficina de redação. Eu converso muito com o professor Ângelo, porque quando a gente recebe um convidado, né, a oficina fica ainda mais interessante. Então, assim, é para as meninas valorizarem mesmo, participarem, porque são esses saberes que nos possibilitam a passar no concurso, mas também a refletir a nossa prática docente, né? Não adianta eu pensar só na minha aprovação, mas ao chegar lá dentro, eu não utilizar esses recursos, né? Então, tem que ter um casamento perfeito aí. E gratidão a Luana, uma pessoa que trabalha em 2 turnos, em lugares diferentes. Tem um bebezinho de 9 meses, o Luca, e estar, né, aqui conosco hoje é um privilégio, viu, Luana? Fico muito honrada, né, por você ter aceitado o nosso convite. Gratidão pela uma aula incrível. Gente, uma aula que a Luana preparou já tem mais de um mês, né, Luana? Tem uns 20 dias, pelo menos. Tem. É o tempo que dá, né? A Luana com super capricho, cuidadosa. Continue assim, viu, Luana? Outra coisa que eu quero elogiar também é sua página. Sempre eu estou curtindo, acompanho o seu trabalho. Acho assim, sempre eu falo contigo no privado que é um trabalho incrível, que eu admiro muito e que eu quero aprender muito com você. Estou aprendendo, tá? Eu vejo algumas coisas, eu falo, gente, Luana, é incrível. Nunca pensei em algo assim. Mas por conta da minha formação, né, gente? Eu venho trabalhando, né? Eu tenho uma experiência de ensino médio, aí hoje eu estou nos anos iniciais e estou aprendendo com a Luana. Então, sugiro que vocês sigam ela, sim, lá no Insta, porque ela posta cada coisa incrível. Ela indica professores, é uma menina sensacional, novinha, cheia de potencial aí. Muito sucesso, viu, Luana, para você, que Deus te abençoe sua família também, tá? Obrigada, Gratidão. Lola. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que eu super amo. E, né, agradeço mesmo pela oportunidade de todas que escutaram, né, de contribuir, das contribuições que a gente teve. Eu acho que uma turma, né, ela não é feita só de professores, de formadora, mas ela é feita de conexões. E aqui a gente conseguiu, né, se conectar, cada um do seu jeitinho, né, a gente imagina que tem pessoas que são mais tímidas, têm mais dificuldade, né, de falar sobre alguns temas, mas tem outras que gostam, né, e vão contribuindo, colaborando, e isso faz com que a aula seja mais dinâmica, mais interessante. O meu Instagram é aprof_lua. Vou colocar aqui para vocês no chat. E também eu vou compartilhar o link, né, com vocês lá no nosso grupo também, tá? Então, sigam a professora Luana, qualquer coisa estamos à disposição. E para fechar, gente, eu quero lembrar que, em relação à redação, né, o período de repescagem, a correção eu vou iniciar ainda, tá? Então, fiquem tranquilos, todos receberão um retorno também em relação ao simulado da semana passada. Luana e todos, 9 horas em ponto, excelente noite para todos, fiquem com Deus, e é isso aí. Amanhã sextou. Ótimo final de semana, viu, gente? Tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau.